Natural de Recife, possui graduação em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Sócio efetivo do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e da Associação Brasileira de Filosofia do Direito, o professor Albano Marcos Bastos Pepe, nosso especial convidado de hoje, tem experiência na área do direito, com ênfase em filosofia do direito, teoria do Estado, e trabalha com temas como racionalidade, epistemologia, ecologia, política, etc. Já foi professor da Universidade Federal de Santa Maria, também comigo na Unisc, ou antiga FISC, em Santa Cruz do Sul, também na Universidade Federal de Pernambuco, Unicinos, Santa Maria, enfim, possui publicações com destaque ao livro Filosofia do Direito, uma introdução crítica, que é escrito com o nosso querido Luiz Alberto Vará. Depois nós vamos falar sobre outros temas e este é o nosso convidado especial de hoje, Albano Marcos Bastos Pepe. Fique com a gente, porque o nosso Direito e Literatura especial, especialíssimo, está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação especial do professor Albano Pepe. Ele vai nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio da literatura e da filosofia. O Direito e Literatura tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e a Rede Brasileira de Direito e Literatura. E hoje, especialmente, contamos com a visita do professor Albano, nosso convidado especial. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, Albano, nós nos conhecemos há muitos anos. Sim. E juntamente com o professor Vará, professor Leonel, uma pleiade de professores brasileiros. E conte-me um pouco da sua trajetória, com quantos anos você se formou, começou... Por que a filosofia? Pois é, essa é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, eu quero até agradecer, Lênin, o honroso convite de participar de um programa que eu tenho um carinho todo especial, que eu tenho acompanhado continuamente, e saber que posso tentar colaborar minimamente para que esse programa continue oferecendo aos seus telespectadores um lugar para o debate, para a discussão livre, e para uma tentativa de estabelecer uma relação dialógica entre o direito e a literatura. Certo? A minha história é bem singular. Eu comecei a fazer filosofia quando tinha 17 anos, por uma questão de ser um adolescente silencioso. De pouca conversa, de pouco convívio social. E a literatura era o meu esconderijo, era o meu abrigo e era meu lar. Então, desde os 11 anos, eu comecei a ler Dostoiévski, Gogol, Sartre, que, dentro da idade e da época, me serviram. Não diria que hoje eu não faria outra releitura, mas... E o descambar natural para a filosofia foi essa inquietude. Eu diria a inquietude diante da finitude. Sem dúvida. Certo, é isso que me levou. E a Faculdade de Filosofia foi no Recife? Foi no Recife. Eu comecei na Federal de Pernambuco e concluí na Universidade Católica. E qual é a área da filosofia? Depois você foi fazer mestrado sobre bacharel, né? Exatamente. E da área da filosofia, que mais sempre te atraiu foi essa questão... Da epistemologia. Da epistemologia. Exatamente. A minha preocupação era justamente com a produção do conhecimento. Era o problema gnoseológico. As condições de possibilidade... De que se estabeleça o conhecimento efetivo. E, notadamente, aquele conhecimento que teria a pretensão de se propor científico. Então, foi aí que eu conheci o professor Luiz Vará, que terminou sendo o meu orientador de mestrado. O meu também. Pois é. E ele me indicou o Bachelard como um epistemólogo francês, muito pouco conhecido no Brasil,
mas com uma obra que tem tudo a ver ao fato de estarmos aqui hoje. Então, explique por quê. Bachelard tinha uma coisa muito interessante. Bachelard era doutor em filosofia, em química, em física, com uma obra vastíssima em teoria científica, epistemologia, notadamente, e em literatura, poesia, notadamente. E o Bachelard dizia o seguinte: ele era o sujeito diurno da ciência, o sujeito noturno da poesia, e que ele procurava o sujeito crepuscular. Interessante. E isto, Vará me encantou com essa ideia. Albano procura este homem crepuscular, que somasse a ciência à poesia. E o que eram os obstáculos epistemológicos? É, exatamente. O Bachelard ele entendia que a produção da ciência, ela para em determinado momento da tradição que prejudicam a possibilidade de você dar saltos qualitativos. Então você tem que estar atento a estes obstáculos que te impedem de olhar para frente, portanto são obstáculos epistemológicos, para que você dê saltos qualitativos na direção do novo, de um novo espírito científico, que inclusive é o título de um livro dele. Certo? Então os obstáculos seria essa coisa que nós encontramos até hoje. Seriam os vícios que nós adquirimos do conhecimento, aquilo que o Vará poderia chamar do senso comum teórico do jurista. Eu ia te perguntar, isso influenciou o Vará também? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele via no senso comum teórico dos juristas um verdadeiro campo de obstáculos epistemológicos para que, não permitindo que novas lufadas de vento positivo acontecessem. O conservadorismo, que esses obstáculos estabeleciam, que as pessoas permaneciam no interior deles mesmos, sem tentar superá-los. E, Albano, talvez aí o campo do direito, e você depois faz doutorado em direito, e depois eu vou perguntar por quê, mas o campo do direito parece ser um locus privilegiado para aplicação, tanto ou mais do que a filosofia, na medida em que a dogmática jurídica, esse saber coagulado, digamos que o Vará falava dos coágulos de sentido, enfim, ele é uma espécie de obstáculo. A dogmática mesmo acaba sendo, embora ela seja fundamental no direito, mas o modo como ela é feita, ela é um obstáculo que impede as possibilidades do novo. Exato. O grande problema para mim, Lino, do direito, é justamente por ela ser uma ciência considerada a ciência do Estado. Certo? Esse, para mim, é o legado negativo do direito. Ele deixa de ser entendido como uma ciência social e passa a ser entendido como uma ciência de Estado. E, consequentemente, uma estrutura de conhecimento que é responsável pelo controle do próprio Estado e da sociedade, na produção de sentido do Estado e no condicionamento da sociedade. Então, portanto, a tendência natural, entre aspas, do direito é ser conservador. É manter-se no lugar do conservadorismo, porque com isso garante também uma certa estrutura de sentido para a sociedade civil. Isso quer dizer, então, que na medida em que nós temos uma tradição no direito conservadora, digamos, formalista, enfim, e no momento em que chega uma Constituição de 1988 que tem outro perfil, acaba havendo esse choque de... Sim, estabelece um conflito, né? Um conflito entre o novo e o velho, Por quê? pode ser. Porque você tem nas constituições anteriores do Brasil a dimensão do que nominava-se Estado de Direito. Então, o Estado de Direito, ele, de certa forma, é aquele Estado que delega a cidadania às pessoas. Certo? Aquele Estado que determina a representatividade e, com isso, dá os seus limites exatos e, ao mesmo tempo, tem a condição de destituir a cidadania. A Constituição de 88, que foi nominada como a Constituição Cidadã, por que Constituição Cidadã? Porque ela implica no conceito de Estado democrático de direito. Essa ideia de democrático pressupõe que o Estado não mais vai intervir diretamente na formatação do cidadão. Que o cidadão é corresponsável pela sua própria capacidade de produzir autonomia, felicidade e de contribuir com a sociedade de uma maneira mais livre, mais autônoma.
Você não acha que acabou acontecendo um pouco o contrário, na medida em que o Estado, por uma série de questões, falta de políticas públicas, etc., acabou tutelando, o indivíduo acabou ficando tutelado, nós enfraquecemos a cidadania? Perfeito, essa é uma grande contradição que se estabeleceu. Isso. Porque na medida em que o Estado, de alguma maneira, recua no que tange a determinar a formação cidadã, ele, ao mesmo tempo, judicializa o cotidiano. Perfeito. Certo? Então, essa judicialização do cotidiano, essa juridificação do cotidiano, faz com que o Estado cada vez mais se torne presente na sua ausência. E aí, Albano, uma questão importante, você que continua na filosofia, enfim, é filósofo, uma das coisas que a gente tem trabalhado, nós, enfim, um grupo, mostrando que a filosofia é condição de possibilidade para a compreensão de toda a complexidade do direito. Eu entendo dessa maneira porque a filosofia, a diferença das epistemologias, isso, ela trabalha no nível metalinguístico. Ela pensa a linguagem sobre as linguagens. Uhum. Então, portanto, na ausência de um objeto, certo? Na ausência, consequentemente, de uma objetividade, a filosofia é fundamentalmente reflexiva. Uhum. Então, o papel da filosofia, constantemente, é refletir criticamente conceitos, enunciados, que estão na estrutura dos discursos metalinguísticos, aqueles que não se referem a objetos. Então, portanto, a contribuição da filosofia para o direito, no meu entendimento, é justamente essa capacidade que ela tem de caminhar ao lado dos discursos formadores da juridicidade, mas desde um lugar reflexivo, compreensivo, hermenêutico, como você bem o trabalha nos seus trabalhos sobre Heidegger e Gadamer. Claro, e a filosofia, quando a filosofia tira férias, o direito sofre. Ele se ressente, eu acredito. É. Ele se ressente porque ele tem uma queda, digamos assim, uma decaída para aquilo que é a sua mera funcionalidade, a sua mera operacionalidade. Ou seja, o direito fica reduzido àquilo que o Habermas chamava de um agir racional com respeito a fins. E depois eu quero que você fale também sobre a colonização do mundo da vida, que o direito acaba fazendo em determinadas circunstâncias, sim, que um autor que você gosta muito, que é o Habermas, já denunciava há muito. Sim, desde os anos 70. Desde os anos 70. Imagino que ele não veio para o Brasil, se ele viesse no Brasil hoje, por exemplo, ficaria estarrecido. Sim, porque ele esteve no Brasil em 1991, eu estava lá em São Paulo, na USP, e na sua conferência inaugural, alguém perguntou a ele sobre o que ele achava do Brasil. Ele disse, olha, lamentavelmente eu tenho algumas informações a dar. Eu cheguei aqui no Brasil ontem, o preço do dólar era este. Hoje é outro. Então, para mim, é completamente incompreensível essa variação de câmbio de moeda. Então ele esteve no Brasil ontem. Ele esteve, é mais ou menos isso. O Direito e Literatura faz um rápido intervalo. Vamos para o segundo bloco com um agradabilíssimo papo aqui com o nosso convidado especial, Albano Marcos Bastos Pepe. Nós já voltamos.